Queridos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de todos vocês, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero expressar aqui minha alegria de poder estar com vocês aqui nessa 10ª conferência, nesse lugar que deixou de ser um tanque para se tornar um rio, né? Uma coisa maravilhosa, a igreja Rio, deu para entender, né? Deixou de ser um tanque para se transformar em um rio. Glória a Deus. Obrigado, Fátima, querida, por sempre nos comunicar e estender também a nós o convite. O Léo, sempre comunicando com a gente. Pastor Nivaldo, Pastor Silvério, Pastor Ricardo, os demais pastores aqui dessa igreja que nos conhecemos desde sua fundação. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu hoje saí cedo de casa, eu estou acostumado assim esses últimos anos a viajar bem leve, então levo apenas uma mochila, uma bolsa com poucas coisas, e a gente vai aprendendo, né? Agora mesmo cheguei essa semana da Europa, fiquei 14 dias só com uma mochila, então tudo bem suave, e hoje eu saí bem suave, saí tão suave que deixei a mala lá em São Paulo, né? A malinha. Entrei no avião, as pessoas guardando, fechou o avião e começou a fechar aqueles compartimentos de cima, da onde guarda as malas, e eu pensei, onde é que eu deixei minha mala? Quando eu vi, já não dava mais, a porta do avião estava fechada. Então, cheguei aqui, o irmão João, a sua esposa que me recebe na sua casa com tanto amor e carinho, o nosso corpo assim é meio que semelhante, então vocês estão me vendo vestido de João. Também estou muito feliz de ver a doutora Lia, puxa, muitos anos, missionária, uma serva do Senhor, também nos conhecemos há 34 anos atrás. Que bom, Lia, Deus continue te abençoando, te prosperando. Nós vamos à palavra de Deus. Estou muito contente de ver Atos capítulo 1, estou muito contente de ver o Ricardo e a Érica aqui, são missionários. Existe hoje 3 repúblicas islâmicas no mundo e a gente trabalha em 2 delas, né? A gente está trabalhando nessas 2 eles trabalham em uma delas que é muito fechada, eu também trabalho em uma que é a 7ª mais perigosa do mundo e vocês já conhecem, já compartilhei com vocês alguma coisa. E domingo à noite eu vou estar mostrando alguns vídeos, algumas fotos do que nós estamos fazendo ali na nação do Paquistão. Nós temos 5 frentes de trabalhos naquela nação. Nós temos Rael, você está aqui, Rael, que bom te ver. Esses dias a gente estava lá na Síria, passando uns apertos lá na Síria, né? Que bom, Deus te abençoe muito, viu, querido? Você, a sua esposa, sua família. Estou muito feliz também porque essa igreja está abraçada com o Lauro, né? E a família, puxa, que bom. Eu não sei se vocês conhecem o Rael, vocês conhecem o Rael? Fique em pé, Rael, de você, sua digníssima. Eles moram hoje na Jordânia, exercem um trabalho muito bonito lá na Jordânia, em parceria com missionários da nossa missão, e desenvolve trabalhos também em países fechados. E a gente teve o privilégio de passar uns 15 dias juntos, alguns meses atrás, ali na nação da Síria. Deus abençoe muito vocês. O nome dele era Israel. E para ele poder ser missionário lá, nesses países, ele teve que contratar advogados, mexer com lei, mudar o nome dele, para que ele pudesse ser missionário lá. Então, ser missionário nesses países não é fácil. E eu vou estar mostrando para vocês domingo. Hoje eu vou me dedicar mais a uma introdução do tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. É uma primeira parte, vamos dizer, a parte A. E no domingo eu vou estar falando com vocês sobre a parte B. E o texto que eu vou ler com vocês, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Se os irmãos da mídia puderem, por gentileza, projetar, obrigado, queridos, vocês são uma bênção. O Lucas, o médico amado, ele vai dizer aqui que no seu primeiro livro, nessa tradução está dizendo, no meu livro anterior, ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar.
esse seu livro anterior, conforme essa sua tradução, ou no seu primeiro tratado, no seu primeiro livro, nós conhecemos como um dos 4 evangelhos, que é o evangelho que leva o nome dele, que é o evangelho de Lucas, que foi escrito para destinatários diferentes, como Mateus escreveu para os judeus. Por isso ele começa com uma lista genealógica. Ninguém escreve um livro começando com uma family tree, uma árvore genealógica. Ninguém, em sã consciência, vai escrever um livro desejando que seja lido, dizendo que o Abraão gerou o Isaac gerou o Jacó, e o Jacó, enfim, essa coisa que é meio chata de se ler, mas é porque o público que Mateus está escrevendo é um público judeu, que tem a sua lista genealógica e trabalham em cima disso. Por isso que a Bíblia, o tempo todo, você vai ler que o fulano gerou o Mengano gerou o Beltrano gerou o Cigano, e por aí vai, né? Uma coisa assim meio esquisita de se ler, mas é porque são judeus, e os judeus precisam conhecer a sua origem. O judeu, ele sabe, na verdade, a Bíblia é o registro de uma única nação no mundo que tem toda a sua história registrada. A Bíblia é fenomenal por isso, porque ela registra a história de uma nação desde seu fundamento, de suas origens. Nenhuma outra civilização tem isso. Existem fragmentos babilônicos, egípcios, medo-persa. Você vai achar fragmentos da história. A Bíblia conta toda a história de uma nação, porque eles sempre valorizaram e preservaram a genealogia. Por isso, você vai ler no livro de Gênesis 10 vezes a expressão, esse é o início dos céus e da terra, é um Toledo. Esta é a lista genealógica dos filhos de Sete, é um outro Toledo. O livro de Gênesis tem 10 Toledo, 10 expressões, esse é o começo. Por isso, a nação de Israel tem esse memorial que nós conhecemos como Antigo Testamento, que é uma bênção para todos nós. Por isso, o Evangelho de Mateus vai começar com uma genealogia, porque o público são os judeus, mostrando que Jesus, ele é descendente da tribo de Judá, ele é o verdadeiro rei de Israel. O Marcos, alguns historiadores dizem que ele aprendeu o seu evangelho, que na verdade o evangelho de Marcos deveria ter o nome de evangelho de Pedro, porque quem discipulou Marcos, esteve com Marcos e falou tudo isso para Marcos, foi o apóstolo Pedro. Ele vai escrever o evangelho dele para uma cultura romana. Por 56 vezes você vai ver a expressão que Jesus serve, e logo, imediatamente, ele é o servo, ele é aquele que veio para servir, é a expressão de Marcos 10. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, ensinando para um poderio militar que a verdadeira grandeza não está em ser grande, mas sim na capacidade de se esvaziar para servir. O Lucas, ele vai escrever para uma mentalidade helênica, ele vai escrever para os gregos. E o Evangelho de João, nós sabemos disso, ele vai escrever para a igreja, vai falar sobre a divindade de Jesus e vai usar 7 sinais importantes. E no capítulo 21 ele vai dizer que você só pode ser cristão de verdade se você acreditar nesses 7 sinais, porque esses 7 sinais, pode ver que não são chamados de milagres, eles são chamados de sinais, e o texto vai dizer, estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se você não crê nesses sinais, há grande possibilidade que você não é um cristão. Só pode ser cristão quem tem a capacidade de acreditar nesses 7 sinais que Jesus fez, escrito no Evangelho de João. E aqui em Atos, ele vai dizer que nesse livro que ele escreveu, que é o primeiro, que é o Evangelho de Lucas, escrito para os gregos, ele escreveu com a finalidade de mostrar para esses gregos, ou para essas pessoas de mentalidade helênica, que Jesus
começou a fazer e a ensinar. Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho que mostra como é que Deus começou a se manifestar nessa terra através do que Ele fez e do que Ele ensinou. Agora, nesse segundo tratado, ele vai dizer que Deus continua fazendo. No primeiro tratado é o que Deus começou a fazer e a ensinar, e no segundo tratado, que é o livro de Atos dos Apóstolos, é a continuidade. Jesus começa a ensinar e a fazer, e o livro de Atos, Lucas vai começar a registrar as histórias de como que Deus agora continuou fazendo e ensinando, mas não agora através de um corpo, como no Evangelho de Lucas, mas agora através de um outro corpo no livro de Atos. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. No Evangelho de Lucas, Jesus estava limitado. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Era Deus se manifestando nessa terra através de um corpo humano. Vocês conhecem esse mistério na Bíblia. Se os irmãos puderem projetar, eu acho que é 1 Timóteo 3, versículo 16, diz assim: grande é o mistério da piedade. Então, Paulo vai usar essa palavrinha mistério. É algo difícil de se entender, é algo que está oculto, é algo que não está bem revelado, é um mistério. E vai dizer que esse mistério, ele é muito grande. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Essa palavrinha mistério, Paulo vai usar várias vezes no Novo Testamento. Ele vai usar essa expressão quando ele vai falar da união mística de Jesus com a igreja, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 26 e 27, de que grande é o mistério de que é Deus vivendo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele vai dizer que isso é um mistério, de como é que Paulo consegue perseguir a igreja, e aí o próprio Jesus aparecer para ele e dizer: Paulo, por que é que tu me persegues? Então Paulo entendeu isso, por isso o livro de Efésios, Paulo vai falar sobre o corpo, que é a igreja, e o livro de Colossenses, Paulo vai falar sobre a igreja, sobre a cabeça que é Jesus. É uma união mística, de que perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo, porque ele se tornou o cabeça desse corpo que ele estabeleceu sobre essa terra, que é a igreja. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Depois ele fala de um outro mistério em Romanos 11, 25, eu acho que eu já ministrei algumas vezes para vocês esse texto, de que Paulo diz assim que nós não podemos ignorar esse mistério, para que a gente não seja tomado de jactância, de que foi introduzido no mundo um tempo chamado tempo dos gentios, mas o tempo dos gentios vai se completar, ele vai acabar. Esses gentios é a inclusão dos gentios nesse corpo que Deus tem nessa terra, que hoje é chamada de igreja. É um mistério de que Deus não rejeita Israel para sempre, mas temporariamente ele corta os ramos naturais dessa oliveira e introduz nessa oliveira, contra a própria natureza, os ramos que vieram de um zambujeiro bravo, que são os gentios, os povos gentílicos. Veio para o que era seus, a oliveira, mas os seus não receberam. Por isso eles foram cortados temporariamente, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Os gentios, brasileiros, paraguaios, povo da Indonésia, da China, da Bolívia, do Uruguai, enfim, todos aqueles que não têm a sua origem étnica em Abraão, são chamados de gentios, e agora, crendo no Evangelho, eles são introduzidos nessa oliveira verdadeira, para cumprir o papel missiológico que Israel falhou, mas que no tempo certo vai ser restaurado. Então, Romanos 11, 25 vai dizer
que se eu ignorar esse mistério da dispensação de Deus para a igreja ser introduzida para cumprir o papel missiológico que Israel falhou, Romanos 9, o passado de Israel, Romanos 10, o presente de Israel, e Romanos 11, o futuro de Israel. Um dia, Deus vai restaurar a nação de Israel e o seu reino será estabelecido sobre essa terra através da nação de Israel. Embora não tenha nada a ver com Israel que a gente conhece hoje, bom, esse é um outro assunto, mas existe uma restauração da nação de Israel. Depois Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 51, eis que eu vos digo um mistério. Não é isso que está escrito lá? Num abrir e fechar de olhos em 7 milésimos de um segundo. Paulo vai falar de um assunto que nenhum dos apóstolos falaram. Pedro não fala de arrebatamento. João também não fala de arrebatamento. O apóstolo Tiago também nunca falou de arrebatamento. Esses apóstolos do Novo Testamento, eles sempre falaram da segunda vinda de Jesus. Só existe um apóstolo no Novo Testamento que teve essa revelação, ele trata disso no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele trata disso em 1 Coríntios 15, 51, chamando isso de mistério, de que pode acontecer a qualquer momento. Podia acontecer na geração dele, e ele tinha essa esperança, por isso ele vai dizer, nós os que ficarmos vivos, porque Paulo tinha a esperança de que ele iria participar desse mistério que Deus revelou para ele, de que vai acontecer um rapto, de que vai acontecer, e o texto é muito claro, nós seremos arrebatados. Então, só que a gente não sabe quando vai acontecer. Então, o rapto da igreja não é esperar que todas as nações escutem o evangelho, então haverá o rapto da igreja. Isso não está escrito na Bíblia. O evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. O rapto não é o fim. Então, o rapto pode acontecer desde Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, a qualquer momento essa trombeta pode soar. Então, pode acontecer, inclusive, essa noite, pode acontecer na nossa geração. A gente não sabe, foi um mistério revelado ao apóstolo Paulo, e que muitas pessoas não entendem, até o próprio apóstolo Pedro vai escrever dizendo que tem muitas coisas que Paulo escreveu que são difíceis de serem entendidas. Se Pedro tinha dificuldade de entender, imagine nós, né? Que temos 2000 anos estudando e ainda a gente não consegue entender muito bem sobre esse assunto. Bom, tem 7 mistérios no Novo Testamento, mas esse mistério da encarnação, Timóteo 3, versículo 16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, pregado entre os gentios, contemplado pelos anjos, assunto aos céus, recebido na glória. Ele está falando de um mistério chamado encarnação. É esse Deus que se fez homem, e a Bíblia revela isso para nós. É um mistério para as pessoas que não compreendem Jesus, que não têm o Espírito Santo, mas a partir do momento em que você tem intimidade com o Espírito Santo, Paulo vai dizer que a mente do homem secular não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só podem ser entendidas por aqueles que tiveram uma experiência com Ele. As coisas espirituais só se entende por aqueles que são espirituais. E Mateus capítulo 13, Jesus diz: a vocês foram dados conhecer os mistérios do reino dos céus, contanto que quanto aos outros lhes foi impedido. Há um véu que não os deixa compreender aquilo que a gente consegue compreender por meio do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém, por favor, para me ajudar, porque eu preciso esclarecer isso para vocês na introdução desse assunto que eu vim trazer para vocês esse final de semana. Esse mistério da encarnação de Deus, é isso que Lucas vai tratar no primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas. Deus estava na terra, ensinando e fazendo através de um corpo. Mas esse corpo é limitado. Esse corpo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus não pode estar em Adams, do outro lado da Jordânia, e ao mesmo tempo está em Betânia, onde o seu amigo Lázaro morreu. Por isso ele vai chegar com 4 dias de atraso.
ele não tem essa capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, por causa do mistério da encarnação. E o mistério da encarnação é o esvaziamento de Deus. É uma palavra grega chamada kenosis. Filipenses 2, se os irmãos da mídia puder postar, projetar aqui, Filipenses 2, versículo 6 ao versículo 9, vai dizer que Jesus, ele sendo em forma de Deus, anote essa palavrinha forma, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A palavra usurpação significa uma coisa que ele deveria se aferrar, se apegar e dizer, não abro mão disso. Eu sou Deus e eu não abro mão dos meus atributos. Então ele sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que se devia o quê? Apegar-se. A gente sabe quem fez isso. A gente sabe de um querubim, que é chamado de querubim ungido. Isaías 14 vai dizer que ele começa a dizer no seu coração, eu subirei acima do trono de Deus, acima das estrelas de Deus, eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus, e de repente as suas últimas palavras foram, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer se aferrar a alguma coisa que ele não foi chamado para ser. Ele é um querubim, ele não foi criado para ser Deus, mas o orgulho faz ele desejar ser aquilo que ele não foi chamado para ser. Ele quer ser Deus, ele quer estar acima de Deus, e na hora que ele fala, eu serei semelhante ao Altíssimo, ele é lançado por terra. Nós conhecemos Apocalipse 12, e houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o diabo e os seus anjos, e não foi achado o seu lugar no céu, porque foi lançado para a terra. Então quando ele diz assim, eu serei semelhante ao Altíssimo, a gente pensa que foi Deus que se sentiu ameaçado, e diz, Satanás, eu vou brigar com você então. Deus nem se levanta do trono, irmãos. Satanás é uma criatura. Satanás não é Deus, ele é Deus de um sistema, no sentido que Paulo vai dizer que ele domina um sistema caído, mas Deus, para competir com Deus, jamais. Deus apenas manda um arcanjo se levantar e diz, coloque ele por terra. E o nome do arcanjo, vocês sabem qual é o nome do arcanjo? O nome do arcanjo é Miguel, e vocês sabem qual é o significado do nome Miguel? É uma pergunta. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Então o Apocalipse 12 diz que quando Lúcifer disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, Miguel se levanta e diz, quem é semelhante a ele? E aí houve peleja no céu, porque não existe ninguém semelhante ao Altíssimo, ele é o único, só ele é Deus. Então Jesus, diz o texto, ele não teve por usurpação, o outro que não era queria ser, e ele sendo, abriu mão de ser, por amor a mim e por amor a você. Não é que ele deixou de ser Deus, a Bíblia não fala isso, ele deixou os seus atributos divinos para se encarnar. Você vai continuar lendo, versículo 6, coisa que se devia aferrar-se, apegar-se, antes, versículo 7, ele esvaziou-se, sendo encontrado na forma humana, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se o quê? Semelhante aos homens. Essa palavra kenosis, que significa esvaziamento, é o esvaziamento, sendo encontrado em forma humana. O versículo 6 diz que ele sendo em forma de Deus. Eu preciso pensar nisso com vocês para tentar explicar isso que Lucas está tentando passar para o seu amigo, pelo menos é a forma como eu enxergo o livro de Lucas e o livro de Atos. Parece que eu vejo essa intenção no coração de Lucas. O texto diz que ele sendo em forma de Deus, ele foi achado em forma humana. Então, Deus tem uma forma. Porque Paulo vai escrever sobre essa palavra, que ele sendo em forma de Deus, foi achado, encontrado em forma humana. Então Deus tem uma forma. Qual é o problema? O problema é que nunca, ninguém, jamais viu essa forma. Você vai dizer, mas o Abraão viu Deus. O Abraão nunca viu Deus. Você vai dizer, não, mas o Moisés viu Deus. O Moisés
nunca viu Deus. O Gideão viu Deus. Nunca o Gideão viu Deus. Então o profeta Isaías viu Deus. O profeta Isaías também nunca viu Deus. As expressões que a gente acha no Antigo Testamento são uma linguagem antropomórfica de Deus usando essa linguagem para nós, seres humanos finitos, entender uma linguagem dele, porque é a única forma da gente poder entender a linguagem de Deus. São manifestações que a teologia chama de manifestações teofânicas. Deus que assume a figura de um homem, Deus assume a figura de um anjo, Deus se manifesta como o príncipe do seu exército. Sempre você vai ler no Antigo Testamento, anjo com letra minúscula, anjo com letra maiúscula. O anjo do Senhor apareceu a Gideão, o anjo do Senhor apareceu a Abraão. Você vai ver que isso é uma manifestação teofânica. É Deus assumindo figuras para se comunicar com o ser humano, porque o ser humano não tem como ver Deus. Pode ler João 1, versículo 18, está aí na sua Bíblia. Nunca, Jesus fala, nunca, ninguém, jamais viu a Deus. Você pode dizer à pessoa que está do seu lado, ninguém jamais viu a Deus. Existem outras expressões no Novo Testamento, claro, 1 Timóteo 6, versículo 16, 15 e 16, Paulo diz assim: porque Deus, Ele é o único que possui a imortalidade, e Ele habita em uma luz inacessível. O que é que significa uma luz inacessível? Ninguém tem acesso. Paulo diz, Deus possui a imortalidade, Ele habita em uma luz inacessível, e Paulo termina dizendo, nunca foi visto por homem algum, e nem homem algum jamais será capaz de vê-lo. Então Deus tem uma forma, mas essa forma jamais foi vista por nenhum ser humano. Nenhum ser humano jamais viu essa forma de Deus. A gente sabe, em Apocalipse 22, versículo 2 e 3, que aqueles que são os remidos do Senhor terão esse privilégio de um dia ver a face de Deus, literalmente, e verão a sua face, mas nesse corpo aqui, a gente não tem como ver a face de Deus. Aí você vai dizer assim, mas ô pregador, não tem lá um texto no Antigo Testamento, em Êxodo 33, versículo de número 11, diz assim, falava Moisés com o Senhor, como qualquer um fala com o seu amigo. Então você vai dizer, está aqui, pregador, Moisés, e o texto diz assim, e falava face a face, e falava Moisés face a face como o Senhor, como quem fala com o seu amigo. E a gente pega essa expressão face a face, e a gente não estuda ela dentro do seu contexto. E a gente pensa que face é o rosto, mas na verdade a palavra face é presença. Tem dois significados dessa palavra frase, e eu vou mostrar para vocês no próprio livro de Êxodo, capítulo 33. Então, o capítulo 33, no versículo 11, diz o texto que Moisés falava com o Senhor face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Aí continua lendo o texto. O texto vai dizer, olha, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Então, parece que Moisés está vendo a face de Deus. Mas não, ele está na presença de Deus. Basta você continuar lendo. Versículo 17, do mesmo capítulo. Moisés percebe que alcançou a graça de Deus. E ele vai dizer, se eu alcancei a sua graça, se tu me conheces pelo nome, eu quero te fazer só mais um pedidinho. Versículo 17, ele diz assim, Senhor, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu conheço pelo nome, que é mostrar a sua bondade, mostrar a sua graça. Agora veja o versículo de número 20, a resposta de Deus para Moisés. Deus diz para Moisés, Moisés, olha só, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então aquela expressão do versículo 11, Moisés estava na presença de Deus. E agora Moisés disse, eu quero ver a tua face.
Então ele não via a face que era o rosto, vamos assim dizer, de Deus, nessa linguagem antropomórfica nossa. Ele não via, porque Deus diz, se você vê, se eu atender o seu pedido, você morre e não cumpre o meu propósito. Você não pode me ver, porque você tem que escrever o Pentateuco, você tem que escrever as leis cerimoniais, as leis civis, você precisa organizar Israel como uma nação, você precisa deixar tudo isso. Eu tenho uma missão, um propósito para você. Se você me vê, você morre. Se eu atendo o seu pedido, você deixa de cumprir o propósito. Então Deus disse, você não pode me ver e continuar vivo. E Deus, sabendo de tudo isso, Ele vem nos visitar. Ele assume a nossa forma. Aí, voltando lá, os irmãos da mídia, não quero cansar vocês, Filipenses capítulo 2, eu estou terminando já a introdução, tá bom? Não se preocupa não. Filipenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, que ele agora ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo está falando de um Deus que se esvazia, de um Deus que abre mão dos seus atributos divinos, e a gente sabe que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Nós acreditamos em um Deus que Ele é único em sua divindade e três em suas manifestações como três pessoas. O Pai, Ele era Deus para Israel, o Filho se torna Deus com o seu povo, Deus era Deus para o seu povo, Jesus é Deus com o seu povo e o Espírito Santo é Deus em seu povo, dentro do seu povo. São essas três manifestações de Deus nas Escrituras. E a gente vai perceber no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João também vai mostrar que Jesus, sendo a fonte da água da vida, teve sede. Que Jesus, sendo o pão da vida, assentou-se à beira de um poço com sede, por isso ele pede para a mulher para beber, e ele está com fome, por isso seus discípulos foram na cidade comprar comida, e ele está cansado, e o texto diz que ele se assenta à beira do poço, porque ele estava cansado da viagem. Então, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos divinos, para viver aqui na terra semelhante a nós, em figura humana. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, mas ele não tinha a sua onipotência à sua disposição. Ele abriu mão da sua onipotência, ele abriu mão da sua onipresença, ele abriu mão da sua onisciência, ele abriu mão dos seus atributos divinos para viver entre nós. É o mistério da encarnação. João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens. Aí entra o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória e de verdade, cheio de graça e de verdade. Então, essa palavra, ele habitou, você pode estudar isso, ele se tabernaculou entre os homens. A linguagem que o evangelista João está usando é a linguagem do Antigo Testamento, assim como no tabernáculo, Deus estava no tabernáculo entre os homens. Quer encontrar Deus? Vai para o tabernáculo. Movia o tabernáculo, era Deus se movendo. A glória se levantava, o tabernáculo se movia, porque Deus estava no tabernáculo. Então no Antigo Testamento, quer encontrar Deus? Vá ao tabernáculo. Ou no deserto, vá ao tabernáculo. Agora no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, a nova localização de Deus é aonde? A nova localização de Deus agora é em um ser humano chamado Jesus de Nazaré. Ele é a encarnação de Deus. E o Evangelho de Lucas é o que Deus está fazendo na terra através de um corpo, mas de um corpo humano, de um ser humano
que tem em si a santidade de Deus, a essência de Deus, apenas abriu mão dos seus atributos, mas Ele é Deus conosco, Ele é o Emanuel, é Deus vivendo com a gente. E nessas conversas com os seus discípulos, Jesus dizia, você vai ler em Atos 10, 38, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele era 100% dependente do Espírito Santo, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus viveu 100% dependente do Espírito Santo, por isso ele orava, por isso ele jejuava, por isso ele amanhecia buscando a Deus, porque ele dependia do Pai, ele não fazia nada sem ouvir o Pai falar primeiro. Sem tudo que eu faço, disse Jesus, primeiro eu vejo o Pai fazer, é o Pai fazendo em mim e através de mim. Então Lucas está mostrando o que Deus fez na terra através de um homem. Ele curava, mas ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele libertava um endemoniado aqui, mas ele não podia estar na outra cidade ao mesmo tempo. Ele estava limitado por causa da sua encarnação. Ele se esvaziou, é o kenosis de Deus. Por isso ele mesmo vai dizer lá em Mateus, dizendo aquele dia e a hora, que é quando ele vai voltar. Ele diz assim, ninguém sabe, nem os anjos no céu, e nem o Filho sabe. Por que naquele momento ele está dizendo, nem o Filho sabe? Será que ele não é Deus? Não, ele é Deus, só que ele abriu mão da sua capacidade de onisciência, nem o Filho sabe, mas após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu adoro Jesus porque Ele é Deus, Ele não é um professor maravilhoso para mim, Ele não é um lindo psicólogo que me ensina sobre comportamento humano, Ele não é um curandeiro que faz milagres. Eu não adoro Jesus porque Ele pode colocar um carro novo na garagem da minha casa, ou pode me dar uma casa nova. Eu não adoro Jesus porque Ele é um santo milagreiro. Leia Filipenses 2, eu adoro Jesus porque Ele é Deus, Ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou a si mesmo, foi achado na figura humana, e achado na figura humana foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu adoro porque Ele é Deus. Leia Mateus capítulo 1, a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou aí o Davi gerou Salomão. E aí você vai lendo, gerou, nunca é a mãe que gera. Pode ler Mateus capítulo 1. Em nenhum lugar diz que a mãe gera. A mãe dá a luz, quem gera é o homem que tem a semente, de onde vem a palavra sêmen. O útero da mulher é a terra, e a semente é o homem que tem. Por isso, na linguagem judaica, é o homem que gera. Só que leia a genealogia de Mateus capítulo 1, quando chega o nascimento de Jesus, a palavra gerar é interrompida. Quando chega, e Jacó gerou José, do qual nasceu Jesus, que foi o marido de Maria. Que foi o marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Não está dizendo que José gerou Jesus. José não gerou Jesus, Jesus não é da semente humana. Aí continua no versículo 18 de Mateus capítulo 1. O nascimento de Jesus foi assim: ora, estando Maria desposada com José, achou-se grávida do Espírito Santo. E o José ficou sabendo da história. Maria chega lá, foi fazer uma visita para a prima dela lá nas montanhas da Judéia, voltou 3 meses depois e a barriguinha estava assim, estava com a barriga meio saliente. E aí o José fala: o que é isso, Maria? Eu estou grávida de Deus. Isso é conversa. Se coloca no lugar de José.
Sua noiva vai dar um passeio de 3 meses. Depois de 3 meses, volta da viagem com a barriga assim, saliente, e você sabe que ela está grávida. E aí você pergunta, o que você fez, Maria? Ah, o Espírito Santo. Gente, aí qual que é o maior milagre do negócio? O texto diz assim, e José tentava deixá-la secretamente, porque ele era um homem justo. E José disse assim, eu vou embora, porque a barriga dela vai crescer, e como eu quero preservar a integridade dela, para que ela não morra, eu vou assumir essa culpa, mas eu vou fugir. Porque se a gente ficar os dois aqui, vão apedrejar os dois. Então eu vou fugir, eu vou levar essa culpa sem ser o culpado. Eu vou abandoná-la secretamente. E aí as pessoas vão pensar que eu é que fui o culpado. E nessa noite, enquanto ele está dormindo, diz o texto, eu não sei como é que ele conseguiu dormir. Ele dormiu. Você conseguiria dormir? A sua noiva grávida, dizendo que foi Deus que engravidou ela? O José foi dormir. E aí, leia aí para você ver. Mateus 1, versículo 20. E apareceu o Senhor Deus em sonho a José, dizendo, José, não temas receber a Maria como sua esposa. Aí volta a sequência. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Volta novamente a falar gerado. Abraão gerou Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e aí um gerando outro. Quando vai falar do nascimento, que José é o pai de Jesus, não fala a palavra gerar, porque a semente não é de homem. Agora quando vai falar qual é a semente da onde veio Jesus, diz, o que nele foi gerado é do Espírito Santo, e ele vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E vai se cumprir Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, não é Deus em nós. Isso é parte do processo, que até domingo à noite eu vou tentar trazer isso para vocês, sobre o segundo corpo que Deus tem na terra. Por enquanto eu estou falando de um primeiro corpo que Deus veio visitar essa terra, que é o corpo de uma pessoa chamada Jesus. Era Deus em Jesus. Por favor, quantos estão me entendendo? Diga amém. A turma fala assim, os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, os religiosos mataram Jesus. Gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que nenhuma dessas pessoas mataram Jesus. Ninguém podia matar Jesus. Como é que você vai matar o autor e o príncipe da vida? Como é que Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte? Como é que você vai matar alguém que nunca morreu? Que é alguém que nunca pecou? Que é gerado da semente do Espírito. Ele perguntava, quem de vocês me convence de pecado? Nunca pecou, nem engano algum se achou na sua boca. Mais sublime do que os céus, diz em Hebreus 7, versículo 25 e 26. Acima de todos, puro, santo, imaculado, 3 vezes santo. Como é que você vai matar alguém que nunca pecou? Porque o pecado só tem, a morte só tem domínio, Romanos 5, versículo 12 e 13, só tem domínio em quem já pecou. Então como é que você vai matar alguém que nunca pecou? Por isso Jesus vai dizer, ninguém pode tirar a minha vida. Leia João capítulo 10. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Ele vai dizer em João 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. E ele diz, eu recebi um mandamento do meu Pai. Eu tenho poder para entregar a minha vida. E depois de 3 dias eu tenho poder para reavê-la novamente. Eu vou dar a minha vida por ovelhas, eu vou morrer em caráter de substituição, eu vou morrer no lugar dos pecadores, é o justo pelos injustos para justificá-los diante do Pai pela minha morte e pela minha ressurreição. Então Jesus, nós conhecemos a história, Jesus foi para a cruz, e ele foi em um corpo humano, diz o texto, colocaram cravos nas suas mãos, que furaram os seus pés, que colocaram
alguma coisa para ele beber na sua boca, ele levantando, ele tinha figura humana, o texto diz que ele foi achado em figura humana, ele estava em um corpo humano, ele assumiu a minha identidade, ele se tornou a minha imagem, ele se tornou a minha semelhança, ele assumiu a minha identidade, e quando ele vai para a cruz, ele me leva lá, ele leva o Edson Teixeira na cruz, ele leva você na cruz. Romanos 6,6, nós fomos crucificados com Ele. Ele não está morrendo por Ele, Ele nunca pecou. Ele está me representando diante do Pai naquela cruz. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele podia fazer isso. Ele podia muito bem descer da cruz e dizer, eu sou o Messias, mas eu não seria salvo. Ele permaneceu na cruz, porque ele não representava ele representava você, pecador. Por isso ele não desceu, porque se ele desce, ele é salvo, e todos nós somos perdidos. Ele permaneceu lá, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Ele nos representava diante do Pai, levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados agora pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Tudo se tratava de mim naquela cruz. Então daquela cruz ele foi tirado pelas mãos humanas, daquela cruz ele foi tirado por Nicodemos, por José da Arimateia, dentro daquele túmulo ele foi colocado por José e pelo Nicodemos, e foi colocado lá. Só que no terceiro dia, ele ressuscitou, a gente conhece a história. Só que Lucas vai tratar de um assunto muito interessante aqui, no capítulo 24, o seu último livro, se você puder vir comigo, por gentileza. Você conhece a história, que Jesus aparece aos seus discípulos, no versículo 36 em diante de Lucas 24, só que tinha apenas 8 lá, e o Tomé não estava lá, e os apóstolos disseram assim, olha, ele apareceu aqui, a gente estava com as portas fechadas, a gente estava com medo dos judeus, e com as portas fechadas, janelas fechadas, ele apareceu aqui. Se eu estou lá, irmãos, de verdade, se eu estou lá, porta fechada, janela fechada, e aparece alguém lá, aquelas portas vão se abrir no peito, porque eu vou sair dali vazado. Por isso que ele já diz assim, Pai, seja com vocês. E eles ficaram assustados, pensando que estavam vendo o quê? Um fantasma. Uma outra tradução fala, eles estavam vendo, pensavam que estavam vendo um espírito. Aí disseram, Jesus diz, Pai, seja convosco, e tal, nós conhecemos a história. Aí disseram para Tomé, nós vimos Jesus, ressuscitou. Não, eu não acredito nisso. Como assim, Tomé? Nós vimos. Não, eu só acredito se eu tocar, colocar os meus dedos na ferida das suas mãos e tocar no seu lado. Aí eu vou acreditar. 8 dias depois aparece Jesus dizendo, sou eu. Aí eles, na primeira vez, né, eles ficavam pensando que era um espírito. E aí Jesus chega para Tomé e diz, Tomé, vem cá. Tomé, seu incrédulo, olha aqui. Ele mostrou a eles o quê? As mãos e os pés. E o que é que ele disse aí no versículo de número 30, 40, é isso aí, nesse versículo de número 41. Toca em mim. Vocês primeiro têm alguma coisa para comer? Porque é interessante isso, eles comeram o peixe, comeram o pão, e quando Jesus saiu, não ficou nem o pão, nem o peixe grudado na parede, né? Tudo que tocou naquele corpo agora era glorificado. Só que agora Jesus vai perguntar assim para Tomé, Tomé, toca em mim. Veja que eu não sou espírito. Eu acho isso interessante, Jesus dizendo, eu não sou um espírito, por quê? Porque João 4 vai dizer que Deus é espírito. Deus, o Pai, é espírito. Mas eu preciso falar isso com vocês no domingo, mas a segunda pessoa da Trindade, ele assumiu a figura humana. E quando ele ressuscitou, ele não abandonou a figura humana. Ele continua com a figura humana. Por isso, o Daniel não entendia a sua visão de alguém no trono, que vai receber o domínio do reino para sempre, de eternidade a eternidade. Aquele que está sentado no trono vai reinar, e o seu reino jamais terá fim. E Daniel e Ezequiel diziam, mas é interessante, porque quem está sentado no trono é um homem, é a figura de um homem.
E Daniel vai dizer no capítulo 9, é o Filho do Homem. Por isso que o Evangelho de Lucas, o tempo todo, ele é chamado de Filho do Homem. É esse, o prometido de Ezequiel e de Daniel, aquele que vai reinar de eternidade a eternidade, aquele que vai sentar no trono. O trono de Babilônia acabou, Medo-Persa acabou, o grego acabou, os romanos também vão acabar, o otomano vai acabar, o judeu vai acabar, os impérios, os reinos gentílicos todos desaparecerão, mas o reino será entregue àquele que aquela pedra que foi cortada dos céus e ela se tornou grande, encheu toda a terra. Esse é o Messias, é Jesus de Nazaré, e o seu reino será de eternidade a eternidade. E o texto diz, ele é o Filho do Homem que está... Daniel não entendia como é que um homem está sentado nos céus. Como que um homem foi elevado aos céus e se assentou lá nos céus? Daniel fala sobre isso. E ele vai dizer que é o Messias, é o ungido. Por isso é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido. É o Filho do Homem de Daniel, de Ezequiel. É o Messias que veio para morrer em caráter de substituição, vai voltar, subiu aos céus, mas um dia a trombeta vai soar e ele vai voltar para buscar o seu povo. Então a gente vai, é tanta coisa que a gente vai estudando. Jesus vai dizer aqui, toque em mim, Tomé, e veja que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. E aí Tomé toca em Jesus, e Tomé se prostra, e Tomé adora Jesus. E Jesus aceita a adoração de Tomé, reconhecendo a sua própria divindade. Tomé o adora dizendo, Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz, Tomé, tu, porque viste e creste, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos esse grupo de bem-aventurados. O que eu estou querendo dizer para vocês, para levar vocês em Atos capítulo 1, para eu terminar essa introdução e continuar no domingo, é que em Atos capítulo 1, nesse primeiro tratado de Lucas, Deus se manifestou na terra através de um corpo. E o que vai acontecer com esse corpo? Atos 1, versículo 3 e 4. Jesus nesse corpo ficou 40 dias na terra, comendo com os seus discípulos, dando mandamento pelo Espírito Santo. E aí, no versículo 9 de Atos 1, diz assim, que ele foi, tendo dito isso, esses mandamentos, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, serão minhas testemunhas, eu vou falar sobre isso para vocês no domingo. Ele começou a ser elevado às alturas. Eu lembro uma vez que eu estava lá, na cidade de Machu Picchu, lá no Vale Sagrado dos Incas. É uma cidade muito esotérica, né? A gente tem várias igrejas lá, desde 97 a gente começou a trabalhar naquele país. E a gente tem igrejas em todo o Vale Sagrado hoje. E eu estava lá em Machu Picchu e tinha um cara lá, assim, no sistema de Zen, na frente de uma rocha. E ele fazia, ele tinha um livro do lado dele assim, que era um tipo de um guru. Tinha um tipo de um guru na capa do livro dele. Eu fiquei olhando e eu por trás, eu tenho até uma foto assim, orando por ele, né? Quando ele terminou a meditação dele, e eu cheguei perto, falei, e aí, como é que está? Ele falou, não, essa rocha aqui, ele estava pegando o poder da rocha. Essa rocha aqui é muito poderosa, e eu aprendi com o meu guru, que a natureza tem muito poder, e eu vim aqui aqui é um dos pontos centrais do mundo esotérico, e eu vim aqui para receber essa energia e tal, e você já fez a sua meditação? Eu falei, já fiz, e recebeu muita energia da rocha? Eu falei, tanta que entrei nela. Isaías 2, versículo 10, entrai na rocha, né? Você entrou nela, você faz parte dela. Jesus, essa rocha que você está firmado nele, sua casa está nele. E eu falei para ele, sim, eu já entrei nela, eu me associei tanto, fui falando dessa linguagem mística para ele. E aí eu falei para ele, por que você segue esse guru aí? Ele falou, não, é porque, está vendo essa foto aqui? Sim, então tiraram essa foto aqui, quando ele estava a 30 centímetros, assim, levitando, 30 centímetros do chão. Eu falei, é mesmo, cara? Ele levitou 30 centímetros? Ele falou, sim, levitou 30 centímetros. E é por isso que você segue esse guru? Ele falou, eu falei, você precisa conhecer o meu, cara. Ele falou, como assim? Eu falei, o meu levitou muito mais, cara. Como assim? Eu falei, o meu tinha
mais de 500 pessoas como testemunha. Eu não sei quantos tinha aí desse seu guru aí, mas no meu tinha mais de 500. 1 Coríntios capítulo 15, né? Quando Jesus é elevado, tinha mais de 500 irmãos que estavam vendo a ascensão de Jesus. Em Atos capítulo 1, mais de 500 irmãos. E aí, eu falei para ele assim, olha, o meu começou a subir, rapaz, foi subindo 1 metro, e 2 metros, e 3 metros, e os seus discípulos começaram a ficar assim, ele foi subindo 5 metros, e 10 metros, e 30 metros, de repente, cara, ele subiu tanto, mas subiu tanto que ele sumiu nas nuvens. E ele, eu comecei a falar a linguagem do cara, né? E ele atingiu o nirvana. O cara disse, está maluco, cara? Falei, atingiu o nirvana, o nirvana é a morada dos deuses, dos espíritos aperfeiçoados, é uma linguagem budista, hindu também. Então, ele atingiu o nirvana, e aí ele falou, e aí, você tem contato dele? Eu falei, tem, mandou muita coisa para nós, a gente tem muita coisa escrita dele. E ele mandou, e o que ele fala? Ele falou para a gente continuar seguindo os seus mandamentos, porque um dia ele vai voltar do mesmo jeito, assim como a nuvem levou, um dia ele vai voltar. Aí o cara olhou assim para mim e disse, você é cristiano, é verdade? Você é crente, né? Falei, sou, cara, e estou aguardando o meu Messias, Salvador voltar, porque assim como um dia ele foi para os céus, um dia também ele voltará. Eu vou só citar os textos para vocês, não tenho tempo de pensar com vocês nesses textos, mas eu vou só citar. Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20, diz que ele então subiu aos céus e ele se assentou à destra de Deus. Esse Jesus de Atos 1 que você está vendo subindo, ele se assenta à destra de Deus. E Atos capítulo 2, ele se assenta à destra de Deus. Atos capítulo 7, Estevão vê ele à destra de Deus. Romanos 8, versículo 32 e 33, ele está à destra de Deus. Colossenses 3, versículo 1 e 2, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, ele está sentado à destra de Deus. 1 Pedro capítulo 3, ele está sentado à destra de Deus. Todo o Apocalipse vai dizer que Jesus está sentado à destra de Deus. Ele sobe em figura humana e agora ele está assentado à destra de Deus. E eu preciso depois falar com vocês porque que Deus deixa esse corpo no qual ele se manifestava na terra e leva esse corpo para ficar sentado à sua direita nos céus. O que ele está fazendo lá? Nós como igreja precisamos entender isso. E por que enquanto ele estava na terra, ele dizia assim para os seus discípulos, olha, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, olha a expressão, é necessário que eu vá. Porque se eu ficar, eu serei Deus com vocês. É só parte do plano. Um projeto do Pai não é ser Deus com vocês. O projeto do Pai é ser Deus em vocês, dentro de vocês. Então eu estou aqui com vocês, eu sou Emanuel. E eu preciso ir. Porque se eu não for, o Pai não vai enviar aquele que vai viver dentro de vocês. Porque eu com vocês sou limitado. Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho essa capacidade porque eu me esvaziei. Mas se eu for, o Pai enviará o Espírito Santo e Ele estará em vocês. E aonde estiver um cristão, lá estará a presença do Pai. Lá estará a presença de Deus, vocês vão se multiplicar sobre a terra. Então Jesus está falando, são duas palavras interessantes que eu vou mandar um outro consolador. Essa palavra outro não é hétero, não é essa palavra grega, que a palavra hétero significa um outro semelhante, mas com aspectos diferentes. Por exemplo, o homem e a mulher, eles são semelhantes, é a palavra hétero, mas são diferentes. A palavra que Jesus usa é o da mesma essência, é o da mesma substância, é o outro Consolador, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E aí nós conhecemos Atos capítulo 2, ele veio, e eu vou conversar com vocês sobre isso no domingo.
Por que um corpo foi elevado aos céus? Deus tem dois corpos. Deus tem um nos céus, chamado Jesus de Nazaré. Há um só Deus e um só mediador. Timóteo 2, versículo 4 e 5. Entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Existe alguém assentado à destra de Deus, o Pai, hoje em figura humana. E um dia ele voltará para reinar nessa terra. Queira a besta ou não, queira o anticristo ou não, queira o sistema ou não. Salmo de número 2, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. E o filho pediu isso para o pai, e diz o texto que o pai deu as nações para o filho. E o Salmo 2, versículo 1 ao 3 diz que as nações estão bravas, as nações estão enfurecidas, porque o pai entregou todas as nações para o filho, e o filho precisa ser honrado e ser beijado, porque os reinos das terras, de todas as nações, pertencem ao filho. Foi ele que derramou o seu sangue, com o seu sangue comprou para Deus o Pai, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas as nações gentílicas ficarão bravas, mas não adiantará, porque o reino foi entregue ao Filho, e o Filho reinará de mar a mar, e de eternidade a eternidade, e Ele é o Rei dos reis, e o Senhor dos senhores, e o seu nome é Jesus de Nazaré, e Ele voltará. Eu quero convidar você a ficar em pé, e para eu terminar essa introdução, e eu estou falando sério, eu tenho algo assim muito forte para compartilhar com vocês no domingo, que é a conclusão dessa mensagem sobre esse segundo corpo que Deus tem na terra, e aí tem a ver com a nossa missiologia. Já não é mais com a missiologia do Deus Filho, agora é a missiologia do Espírito Santo, através de um corpo que Deus deixou na terra chamado igreja, e a gente vai pensar sobre isso, para saber se nós estamos cumprindo o nosso papel missiológico na nossa geração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela Igreja Rio. Eu quero te agradecer por esse povo que o Senhor levantou nessa cidade, nessa nação, e para ser bênção às nações na terra. Eu quero te agradecer por essa 10ª conferência missionária. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor está fazendo, por tudo que o teu Espírito está fazendo, Senhor, aqui nessa igreja, através dos seus líderes, através dos membros. Senhor, muito obrigado pelo que o teu Espírito está fazendo. Eu quero te pedir que esta palavra que eu trouxe aqui hoje, Senhor, eu sei que são muitas informações, muitos textos, e às vezes eu não tenho capacidade de montar esse quebra-cabeça na mente dos meus irmãos, mas eu sei que o Espírito Santo, o Espírito de revelação, Ele é suficientemente capaz para fazer tudo isso. Eu abençoo os meus irmãos e libero essa palavra sobre a vida deles. Obrigado pelo que o Senhor tem reservado para essa 10ª conferência. Nós bendizemos o teu nome. Quem concorda comigo, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.